Estamos recebendo na manhã desta terça-feira o vice-coordenador do Núcleo de Atividades Físicas da Associação Empresarial de Brusque, o Leonardo Ribeiro. Ele está juntamente com o Leonardo Barros, que é o palestrante de um evento que vai acontecer neste sábado às 8 da manhã, dia 20, lá na Unifeb. O assunto é um workshop sobre anabolizantes. Então vamos conhecer os nossos dois convidados, inicialmente o vice-coordenador aí do núcleo, o Leonardo Ribeiro. Bom dia, Leonardo, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Quantos... Pois não, fica à vontade. Queria agradecer a oportunidade da gente estar divulgando esse workshop e estar colocando aí assuntos tão pertinentes, né, dentro das academias hoje em dia e que tem muita dúvida, né? Perfeito. Mais dúvida do que acertos, né? Mais dúvidas, exatamente. Então, o núcleo de atividade física ali da CIB de Brusque, nós somos profissionais de educação física, né? Todos formados, registrados no CREF, e o nosso intuito ali é de estar unindo a classe, né, dos profissionais de educação física de Brusque e aqui da região, e estar fazendo, né, eventos tanto de forma interna, né, porque a gente está sempre se qualificando internamente como externamente. E agora a gente tem esse workshop que a gente está, né, trazendo o Léo Barros. Ele é digamos, um profissional também de educação física e médico também formado. Aí digamos, o currículo dele depois ele pode estar falando para vocês. E a gente que trabalha em academias, a gente viu que há uma necessidade muito grande, né, de conscientizar as pessoas que essa questão tipo do anabolizante está muito difundida hoje em dia, está muito fácil o acesso, mas ao mesmo tempo tem muita dúvida, né? E eu acho que cabe a nós estar fazendo esse tipo de workshop para estar conscientizando as pessoas, não proibindo, mas levando as pessoas a entender como que funciona, né? E o que é bom para mim pode não ser bom para outra pessoa. E então por isso que a gente trouxe o Léo para estar falando sobre a parte de suplementação, né? O que pode, o que não pode, os mitos, os fatos, né? O que é comprovado. E ele vai trazer evidências, né, que vão tirar todas essas dúvidas de quem é praticante e dos profissionais também da área. Realmente é um tema que vale para todos, desde aqueles que querem massa magra para a saúde ou mesmo para o que a gente vê muito aí, a estética, né? Buscando a estética. Léo, seja bem-vindo, bom dia. Fale do teu currículo aí, já falou aí que você é professor de educação física e também é médico, fale mais alguma coisa sobre a tua atividade. Bom dia, Dirley, bom dia, ouvintes. Eu fiz educação física aqui na Unifeb, com o pessoal de Brusque, depois iniciei um mestrado em bioquímica na Federal aqui de Santa Catarina, e terminei a graduação em medicina agora em julho. Hoje... Aqui na Unifeb também? Não, a medicina foi na Uniarp, em Caçador. Certo. E o objetivo do workshop, como o Léo mencionou, é conscientizar usuários de anabolizantes, separando o que é uso terapêutico do que é abuso, levando em considerações as consequências para o sistema cardiovascular a longo prazo, que são assuntos pouco comentados dentro das academias hoje. E a parte de suplementação, a gente vai tentar separar também o que realmente funciona do que não funciona, né? Quais são os suplementos que hoje podem trazer um benefício clínico para quem está utilizando. E esse workshop ele foi separado em 3 blocos. Um bloco de suplementação, um bloco de anabolizantes, que são os blocos principais, e um bloco de evidências científicas, onde a gente vai conversar sobre as diferenças entre estudos exploratórios e estudos confirmatórios. Hoje a gente é bombardeado de informações. Hoje temos tantas informações que a gente não sabe para onde seguir. Também tem muita desinformação, né? Exatamente. A contra-informação. Perfeito. Para você ter noção, Dirley, hoje são publicados cerca de 3.000 artigos científicos por dia. Isso é equivalente a 2 artigos por minuto. E são artigos científicos que, na verdade, são artigos pseudocientíficos. Então, hoje o médico ele pode estar utilizando desses artigos para justificar qualquer conduta clínica. Um médico pode falar que o tratamento A faz bem, o outro médico pode falar que o mesmo tratamento faz mal. E o paciente, ele não sabe para que lado seguir. Então, esse bloco de evidências do workshop, ele vai trazer todo o background
para o usuário ter um pouquinho de senso crítico para saber para qual lado seguir. Na sequência, a gente conversa sobre suplementação, sobre alguns suplementos que são comercializados hoje, como creatina, beta-alanina, cafeína, falando do seu mecanismo de ação e o seu tamanho de efeito. Porque hoje a gente fala, Léo, você precisa utilizar uma creatina para ganhar força muscular. Mas quanto de força que você vai ganhar? Isso faz sentido? Isso é relevante clinicamente para você? Então a gente não sabe quanto de força que você vai ganhar com determinado suplemento. Lá no workshop a gente vai abordar todos esses detalhes. Então, já que estou curioso, eu quero saber porque eu tomo creatina, quanto que eu ganho de força utilizando creatina? Eu tomo todos os dias. Se eu falar muitos detalhes, Dirley, o pessoal não vai no workshop, né, cara? Mas seja superficial, pelo menos. Porque eu sei que é um tema... não só para quem... Eu vejo um tema que não é só para quem é da área. Eu não acho que é só da área. É claro que o objetivo é atender o pessoal da área, certo? E praticantes. Isso. Mas eu vejo que o cidadão comum... Eu vou dar um exemplo. Aquela senhora que está na costura agora, que está lá sentada na máquina de costura lá trabalhando, provavelmente algum médico em algum momento receitou a utilização de creatina, porque por mais ignorante que eu seja no tema, né, por mais que eu seja, e não vou aqui entrar na área do Google ou da IA, que traz informação, o doutor IA, né, e o doutor Google, né, que eu prefiro confiar em vocês aqui. E hoje eu acho que a presença de vocês é muito importante para isso, para dar uma orientação para o cidadão comum, aquele que muitas vezes quer tomar esse suplemento, ou esse produto, para ganhar qualidade de vida, não para ganhar músculo, enfim, mas para ter porque eu sei que a creatina não é algo nocivo, ao contrário, é algo muito bom, mas eu pergunto, então eu vou perguntar, tem uma forma ideal para se tomar creatina para aquele que muitas vezes nem pratica atividade física? É importante para essa pessoa também? Primeiro ponto é entender se faz sentido para a pessoa. Ela funciona em determinados contextos. Do ponto de vista de segurança, é um suplemento muito seguro, tá? Agora, para quem que faz sentido, Dirley? Para o cara que treina próximo ao seu limite, para o cara que tem uma zona de repetição máxima bem estabelecida dentro do programa de treinamento. Então, o cara que treina próximo do limite, próximo da falha, ele pode se beneficiar com a suplementação de creatina. O indivíduo que já treina de modo submáximo, longe do limite, ele não vai se beneficiar do aumento de força com a creatina. Então, um cara que treina até o limite ou próximo do limite, ele pode ganhar cerca de 4 quilos a mais nos exercícios de membros superiores em uma repetição máxima. Aí eu pergunto, faz sentido para você? Se você é um cara que treina próximo do limite, próximo da falha, sim, faz sentido. Mas se é uma pessoa que não treina próximo do limite, clinicamente não faz muito sentido. Mas ela pode ter ela pode ser desfavorável também? Não é contraindicada. Não é contraindicada, mas a gente está falando de benefício clínico. Sim, de efeito positivo. Efeito positivo. É uma consequência, no caso. Tomar a creatina e a sequência de exercício para ela ter uma consequência, é isso? Exatamente. Você precisa treinar até o seu limite ou próximo do limite, para você ter esses 4 quilos a mais de força em membros superiores. Entendi. Se você não treina próximo do teu limite, você não vai gozar desses benefícios da creatina. Deixa eu tomar conta da entrevista, desculpa. Fica à vontade, eu tô ouvindo atentamente e aprendendo aqui. Depois vocês dois depois a gente fica à vontade. Porque aqui nessa mesa, o Valdomiro faz atividade física, eu faço atividade física. Não para ganhar músculo. Talvez até massa muscular é importante, mas para ter... Uma qualidade de vida melhor, né? Qualidade de vida. Mas uma pergunta sobre a creatina, ela é importante antes ou depois do exercício? Indiferente, qualquer horário do dia. O que vale para ter esse benefício clínico é aumentar os depósitos de creatina e fosfocreatina dentro da célula muscular. E você faz isso tomando de manhã, antes do treino, depois do treino, à noite, tanto faz o horário. O importante é não esquecer de tomar. Perfeito. Agora eu vou... A curiosidade é assim, quando se... ou pelo menos eu, até uma boa parte da minha vida, quando eu via a palavra anabolizante, já levava isso para um lado ruim. Para algo ruim, que quando se fala em tomar algo dessa natureza. Até o meu amigo Leone mandou aqui uma mensagem hoje, ele brincando o seguinte: eu comecei a ir pra academia e comecei a tomar uns negocinhos, Dorflex. Fazendo uma brincadeira e tal. Um abraço pro Leone que está nos acompanhando. Qual é o limite, Leonardo, onde você separa o termo o ruim
do bom, para que não fique uma coisa realmente, a imagem que se tem, para muitas pessoas que não têm conhecimento da coisa, é como se o anabolizante, os suplementos fossem algo ruim. Qual é o limite que você separa o uso correto do inadequado? Perfeito. As indicações clínicas para estar utilizando um esteroide anabólico androgênico, vamos falar de testosterona aqui, tá? É um indivíduo que tem níveis baixos de testosterona, nível abaixo de 300 nanogramas por decilitro de testosterona total, associado com sintomas de hipogonadismo, cansaço, indisposição, problemas com libido, problemas com ereção. Esse cara, ele precisa de 2 resultados de testosterona abaixo de 300 e essa clínica, esses sintomas, esses sinais compatíveis com o hipogonadismo. Esse cara, ele tem indicação clínica pontual para estar utilizando testosterona em doses terapêuticas. O que é dose terapêutica hoje? 100 miligramas de testosterona por semana ou 200, 250 a cada 14 dias. Isso é dose de TRT. Isso é uma dose onde a zona de segurança, a margem de segurança é muito grande. Então a gente tem uma indicação clínica, uma indicação terapêutica de um indivíduo que pode se beneficiar com a suplementação, com a utilização da testosterona. Tudo que foge disso, mais do que 100 miligramas por semana, já não é terapia de reposição de testosterona, começa o abuso. E conforme você vai aumentando a dose, 150, 200, 300, 400 miligramas por semana de testosterona ou seus derivados, você aumenta o risco de efeitos adversos para vários sistemas. Você sobrecarrega o sistema cardiovascular, você sobrecarrega o sistema hepático, você gera alterações em parâmetros lipídicos, piorando o colesterol ruim, que aumenta o risco cardiovascular. Só que, do ponto de vista econômico, de benefício presente e risco futuro, é muito vantajoso para o cara que busca para finalidade estética. Porque o benefício está aqui, no hoje, no aqui, no agora, no presente. E o risco está lá na frente, no futuro. Eu estou falando de efeitos adversos importantes, não acne, queda de cabelo, eu estou falando de infarto, AVC isquêmico, eventos tromboembólicos, arritmia, insuficiência cardíaca. Isso, se acontecer, vai ser daqui 10, 15, 20 anos para o cara que abusa hoje. Então a ideia do workshop é trazer esse raciocínio um pouco mais profundo, né? Separando o uso de abuso. Para quem que é recomendado, você recomendaria seu workshop? Qual é a recomendação? Digamos assim, é para quem é o profissional ou para aquela pessoa que, enfim, do dia a dia, até porque é um assunto muito técnico, mas tem pessoas que não são, enfim, profissionais de educação física que têm esse tipo de conhecimento. Para quem você indicaria seu workshop? Para todo mundo que é simpatizante do conteúdo, por mais que sejam assuntos mais técnicos, eu estou tentando trazer no workshop termos mais digeríveis para o pessoal absorver. E, obviamente, profissionais da área da saúde, sejam formados, acadêmicos também, nutricionistas, profissionais de educação física, médicos. Então, acho que todo esse pessoal vai poder se beneficiar com o conhecimento de lá. Tem custo esse evento ou ele é aberto? Ele tem um custo, a gente estava finalizando o primeiro lote agora nessa semana, a gente tem que dar uma olhada ali para ver como que tá, né, as vendas, porque tava saindo bastante ingressos. O evento vai ser no auditório da Unifeb, no bloco F, tá? E a gente vai começar às 8 horas para fazer o credenciamento dos participantes, e às 8h30 a gente começa o workshop, né? Então, lá na Unifeb, no auditório bloco F, e pode ser feita a compra pelo Simpla, né? Então, entrando ali, vai direto, e hoje o valor do ingresso está a R$ 59,90. Se tu for ver em termos de investimento, a gente botou muito baixo, a gente não tem fim lucrativo, mas é fim informativo, né? Porque as pessoas saem de lá sabendo como que vão estar ingerindo essas substâncias. Hoje, o Ribeiro, nós temos o núcleo hoje, mais ou menos tem... Mais ou menos não. Quantos membros já existem no núcleo? É possível, porque essa coisa do associativismo está muito forte hoje, tanto na ACIB como no CDL, né? Esses núcleos, né? E hoje o núcleo de vocês, bem perto do microfone aqui, por favor. O núcleo hoje conta com quantos profissionais? Então, antigamente, há pouco tempo atrás, né? Ali mais ou menos 2004,
2014, 15 ali, ele começou como núcleo das academias de Brusque, né? Porque o núcleo são os personal. Isso, hoje ele está aberto, né? Academias para personal e para isso, academias. Tanto para profissionais autônomos como para profissionais PJ, né? Certo. Então, começou só como academias antes, era um núcleo de academias, e daí o pessoal percebeu que tinha que fazer, digamos assim, mais abrangente, né? Então, dele se tornou o núcleo de atividade física, em 2017. E desde então, participam do núcleo de atividade física ali profissionais formados, né? Como eu falei antes, e tanto pessoa física como o PJ. Então, personagens ou donos de academia, enfim. E isso vale para academias, estúdios, né, centros de treinamento, qualquer tipo do nicho dentro do exercício físico. Hoje a gente está em torno de 7 a 8 integrantes ali no núcleo, né? A gente já chegamos a ter 15 ou 20 integrantes ali um pouco antes da pandemia, mas aí com a pandemia, né, todo mundo teve muita dificuldade, porque a nossa área foi bem impactada, né? Todas as academias praticamente fecharam as portas ali durante 40 dias. E a gente batalhou junto com a nossa prefeitura para estar, pelo menos, né, nos ajudando para que todos os profissionais pudessem trabalhar de forma restringida, mas que a gente pudesse trabalhar, né? Então, e depois da academia, cada profissional começou a buscar, digamos assim, se reencontrar e se reconstruir como profissional, porque todo mundo, acredito que impactou todo mundo, né? E aí, desde então, cada um começou a procurar digamos assim, a melhora dentro do seu trabalho e focar na melhora do seu trabalho, e muitos aí acabaram então se afastando. E hoje a gente está de uma forma, né, tentando trazer mais integrantes. Qualquer pessoa que é formada da área da educação física, né, profissional da área, pode estar se integrando ao nosso núcleo. As nossas reuniões, elas são todas as últimas terças-feiras de cada mês. Então, na última terça-feira de cada mês, a gente se encontra ali na CIB, né, às 13h30, e todos estão convidados, todos os profissionais da área formados estão convidados. Muito bem, tem uma pergunta aqui da Vanilda. A Vanilda Pianese está reclamando que o nosso convidado não respondeu a pergunta que eu fiz. Uma dona de casa que não faz exercício físico pode tomar a creatina? Sim ou não? Pode, mas ela não vai se beneficiar, né, dos não efeitos. Vai ter resultado nenhum, né? Exato, mas pode. Então tá, é isso aí, ô Vanilda. Eu acho que ele tinha respondido sim. O que ele disse é exatamente isso. Vai tomar, mas não vai fazer nenhum efeito negativo nem positivo, é isso. Perfeito. Rodrigo Santos, a sua pergunta, Rodrigo. Deixa eu fazer uma pergunta sobre as academias. Hoje nós estamos falando de quantas academias aqui na cidade? Olha, a gente não tem um número preciso, né? Mas eu acredito que, cara, cada mês abre. Pois é, e fecha também. E fecha. Tem muita franquia, né? Muita academia. Abre e fecha. Por exemplo, tem uma enorme ali perto da Igreja Calvário que já estava aberta e fechou, e ali tem a abre e fecha. Aqui na frente tinha e fechou também, mas também está abrindo. É um mercado muito... O que acontece é que essas franquias, elas mais ou menos, elas trabalham, elas veem mais ou menos o número populacional de cada cidade, né? E se elas percebem que tem, digamos, a oportunidade de estar abrindo e mostrando como que funciona essa franquia, elas vão estar abrindo. O problema é que Brusque hoje tem mais ou menos 150 mil habitantes. Desses 150 mil habitantes, tem praticamente 4% só da população que são ativos. É impressionante, parece que tem muito, mas não, é um número muito baixo relacionado, né, ao número populacional. Mas já foi mais baixo, né? Depois da pandemia que aumentou o número de praticantes de atividade física. Se tu passar na Beira-Rio ali, tipo assim, à tardinha, tem muita gente caminhando, né? Então, hoje, 2017, 2018, que foi o último levantamento que a gente fazia parte ali, que eu fazia parte da Academia Extreme, na época era coordenador da musculação, tinha em torno de 38 academias em Brusque credenciadas. Eu acredito que hoje esse número aí está na faixa dos 60, se não mais. Nossa, dobrou. Dobrou. Então, assim, isso envolvendo academias, né, de pequeno, médio, grande porte, centros de treinamento
e estúdios. Por que eu falo centro de treinamentos? Porque a gente, quando fala em academia, a gente deixa, às vezes, muito de fora a parte da arte marcial. E tem muitas academias focadas só para arte marcial, né? Tem a Zanon, tem outras academias, a Hillion, né? Ali no Plaza Rivel também. Então, assim, são centros de treinamento de arte marcial, mas que não tem a parte de musculação como carro-chefe, né? Alguma pergunta, Valdomiro? Não. Opa. Tava aqui só vendo aqui as mensagens aí do pessoal, mas a gente fazia uma discussão aqui no intervalo sobre testosterona, né? Sobre níveis de testosterona, que é um assunto muito interessante, né? Qual o nível ideal, né, de testosterona, como se mensurar isso e como equilibrar isso dentro enfim, do uso de itens, enfim, da própria atividade física, como é que isso pode ser equilibrado? Olha, a gente não pode tratar só um exame de modo isolado. Sim. Não dá para analisar só um exame, a testosterona, e falar, não, esse valor não está adequado. Como a gente comentou anteriormente, diagnóstico de hipogonadismo, você precisa de sintomas e sinais característicos, né, de indisposição, cansaço, fadiga, problemas com ereção, libido. Se eu pego um paciente que tem uma testosterona baixa, entre aspas, de 200, e eu pergunto para ele, querido, você tem algum sintoma? E ele fala para mim, não, cara, tá tudo ótimo, eu durmo bem, eu tô disposto durante o dia, não tenho problemas com ereção. O cara não tem indicação para repor testosterona, porque a gente não trata um número, a gente trata o paciente. Então é o conjunto de sinais e sintomas associado ao valor laboratorial da testosterona. Tanto é que as recomendações para você fechar o diagnóstico de deficiência de testosterona são por 2 coletas. A testosterona, ela sofre alterações, ela sofre do ritmo circadiano. Ao longo do dia você tem um pico que acontece das 7 às 10 horas da manhã, depois os níveis caem, dependendo se o cara acorda mais cedo ou acorda mais tarde, ele vai ter um pico mais cedo ou um pico mais tarde. Então, olhar só para um número e querer tratar um número vai dar problema. Por isso que a gente precisa de 2 coletas a rigor para fechar o diagnóstico. Então, não tem um número mágico. Bom, vocês estão falando aqui de testosterona e a reposição hormonal das mulheres aí. Aí é um assunto um pouco mais complexo, cara. Um pouco mais complexo, que tem algumas indicações e contraindicações mais pontuais. Mas é mais complicado indicar para uma mulher ou indicar para o homem? Testosterona para mulher, Dirley, a gente só tem uma indicação clínica. Certo. Que é no transtorno do desejo sexual hipoativo. Que geralmente acontece na mulher pós-menopáusica. Então, nesse sentido, com essa indicação, a mulher pode se beneficiar da utilização da testosterona por via transdérmica durante um período médio de 6 meses no máximo. Tá? Mas são cenários totalmente diferentes. Bom, você falou aí dos indicativos e também quando você vai fazer uma reposição de qualquer natureza, quando você vai indicar alguma reposição, você pede exames? Certeza. É. Geralmente os seus exames são baseados em quais pedidos? As indicações, né, as necessidades são exames baseados em perfil lipídico para avaliação de risco cardiovascular, hemograma para avaliação de quantidade de células vermelhas ali. Se você tem muitas células vermelhas, você pode ter algo que a gente chama de policitemia, que aumenta a viscosidade no sangue. A gente pede testes hepáticos para avaliação do fígado e painel hormonal. E vai fazendo o controle ao longo da terapia de reposição com esses exames. No teu workshop, estuda esse conteúdo todo que você está, ou parte dele que você está comentando aqui, será exposto? É algo que se comenta num workshop, esse tipo de assunto? Superficialmente, essas perguntas sim, Dirley, mas o objetivo principal é mostrar, por meio de estudos, né, os riscos a médio e longo prazo do abuso de esteroides. Porque, como eu comentei com o Léo aqui fora, hoje a gente é bombardeado por informações que fazem apologia. Hoje os meninos têm acesso às redes sociais e toda hora tem algum atleta de fisiculturismo divulgando. Hoje tem podcasts que falam abertamente sobre esteroides, só que não falam dos pontos negativos a longo prazo. E é muito atrativa a utilização de anabolizantes para finalidade estética, porque, como eu falei anteriormente, o benefício é aqui no hoje, no agora. Só que os efeitos negativos e aqueles
que são de maior magnitude, eventos cardiovasculares, AVC, infarto, insuficiência cardíaca, se localizam lá no futuro, daqui 15, 20 anos, se você abusa no presente. E a mente humana, ela carece do pensamento econômico, de fazer essa avaliação custo-benefício. Então, o workshop ele vem com esse objetivo, de tentar conscientizar o cara que abusa. O Colégio Americano de Cardiologia ele traz uma abordagem interessante para o usuário que abusa de esteroides anabolizantes. Ele recomenda a avaliação com exames de imagem, como o ecocardiograma, para avaliar a estrutura e função cardíaca, junto com os exames laboratoriais que eu mencionei. E ele sugere uma redução de 10 a 20% da dose de anabolizantes por mês, até que você consiga entrar em uma zona mais segura, em uma zona terapêutica. Mas já existe na tua avaliação uma fiscalização mais enérgica, depois de tudo o histórico que a gente tem observado aí, as reportagens, enfim, os fatos que são noticiados aí com jovens morrendo de ataque cardíaco com, sei lá, 25 anos, como tivemos casos, né? Você acha que hoje já se preocupa, a autoridade pública já se preocupa mais com essa fiscalização? Por mais que sim, existe uma vigilância, uma fiscalização maior, só que a balança ainda pesa para o lado do acesso fácil. Nesses podcasts que eu comentei, você tem links de compra pelo WhatsApp de anabolizantes do mercado paralelo. Então, por mais que exista de um lado a fiscalização, a vigilância, as campanhas de conscientização, do outro lado o acesso é muito fácil. Qualquer pessoa consegue ter acesso a esse tipo de produto. Muito bem. Alguma coisa mais aí, Rodrigo? Não, satisfeito. Muito bem. Vamos mais uma vez fazer o convite, então, para o evento de sábado, inclusive indicando aí o link, se for possível, para quem desejar assistir ao evento neste sábado, a partir das 8 horas, lá na Unifep. Então, Dirley, como a gente falou anteriormente, então o workshop vai ser com o Leonardo Barros, né? Sobre suplementação e anabolizantes, os limites da saúde. Então o Léo vai estar explanando lá assuntos pertinentes, né? A entender realmente como que funciona essa questão da suplementação e da utilização, né, de anabolizantes, a questão tipo das dosagens, né? O que é benéfico, o que não é. O credenciamento a gente vai estar fazendo às 8 horas lá no Unifeb, no auditório do Bloco F, tá? E o workshop tem início às 8h30. As inscrições podem ser feitas pelo site do Simpla, tá? No valor de R$ 59,90, tá? Todos os que têm interesse, profissionais da área de educação física, nutricionistas, médicos, praticantes de atividade física ou não praticantes, porque ele é um workshop muito aberto, né? Para as pessoas irem lá e serem bem informadas, né? Tirando todas as suas dúvidas. Ao mesmo tempo que o Léo vai estar ministrando esse workshop, vai haver também um bate-papo, né? Com perguntas e questionamentos, onde as pessoas podem estar questionando e o Léo fazendo, né? Explicando ali a cada questionamento de forma direta, né? E digamos assim, com um investimento muito baixo. Então, esse é o workshop que a gente vai estar desenvolvendo então no sábado. Perfeito. Ô, Léo, você tem o seu perfil aí no Instagram, qual é? Eu, Léo, bem simples. Eu, Léo. Deixa eu achar aqui então. Eu, Léo. Achei. Leonardo Barros Médico, é isso? Isso, querido. Ah, bom, tá aí. Quem quiser acessar ali para ter maiores informações, acesse e daqui a pouco, quando a matéria for pro ar aqui no site da Rádio Cidade, também vai estar o link ali da inscrição.